O Carne Casca foi realizado numa oficina dos Ateliê Varran, em Pernambuco, chamada H2O Cine Recife. Nela, 10 estudantes tiveram a oportunidade de cada um produzir o seu filme durante 2 meses aproximadamente, e cada estudante auxiliou o processo dos outros filmes da turma, tanto na realização do áudio quanto em comentários, em discussões, em sala de aula. A gente, junto com os professores que tinham uma experiência imensa em cinema documental e vinham de diversas partes do mundo, tinha a oportunidade de assistir o material de todos os estudantes, que era filmado praticamente todos os dias. Era uma experiência muito prática e foi realmente um momento completamente transformador, acredito eu, na trajetória de todo mundo que teve a oportunidade de participar. Essa oficina foi minha primeira experiência estudando cinema documental e o Carne Casca foi o primeiro filme que eu realizei. E eu sou muito grato pelos Ateliê Varran terem dado essa oportunidade para a gente de ter realizado esses filmes e terem compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Na época eu estava morando em São Paulo, estudava comunicação social na USP e estagiava em uma empresa. Estava durante o estágio pedindo a minha demissão no dia. Eu desci as escadas, abri o computador, abri meu e-mail e de repente recebo uma notícia dessa, que eu precisaria mudar de vida imediatamente e estar em Recife uma semana depois. Acabei de fato saindo do estágio, tranquei minha universidade e peguei um avião para Recife. E depois de conhecer a Ilha de Deus, onde eu realizei o Carne Casca, eu tive a oportunidade de me mudar para a Ilha de Deus e acabei vivendo dentro de uma espécie de albergue, um hostel, de uma ONG chamada Saber Viver. Foi muito importante ter me mudado para a Ilha de Deus para poder conhecer um pouco mais do cotidiano daquele local, conhecer um pouco mais das famílias, das entidades e instituições que compunham essa comunidade e me aproximar desse ambiente. A Ilha de Deus me chamou a atenção desde a primeira vez que eu abri o mapa de Recife. Eu observei nesse mapa que havia um grande bloco de terra com pouquíssimas ruas que ficava no meio dos rios, dentro da cidade de Recife, muito próximo ao centro, muito próximo às regiões mais ricas, inclusive, de Recife. Então eu comecei a perguntar para as pessoas onde fica a Ilha de Deus, onde fica a Ilha de Deus, e muita gente não conhecia, muita gente de Recife nunca tinha ouvido falar, até que o meu ex-chefe do estágio me apresentou um amigo de infância dele que foi um engenheiro que construiu a ponte da Ilha de Deus. Então, pelo contato desse engenheiro, eu tive a oportunidade de visitar a comunidade pela primeira vez, de conhecer algumas pessoas, e me encantei muito pelo ambiente, me encantei pelas pessoas e fui muito bem recebido de primeira. Então, logo na segunda semana de curso, eu já estava visitando a comunidade e já tinha meio que firmado o pé que seria ali que eu faria o filme. Antes de ser Carne Casca, esse filme foi muitas outras coisas. Eu filmei vários outros personagens, várias outras pessoas de lá, conversei com muita gente, encontrei muita gente, aprendi com muita gente, até um dia que eu conheci o Mosquito, que é o personagem principal do filme, e a família dele. Fiquei muito interessado pela vida que ele levava, fiquei sabendo que ele era o pescador mais velho em atividade dentro da comunidade. E ele, apesar de sério, foi muito receptivo à ideia de fazer um filme sobre ele. Então eu achei que poderia ser uma experiência muito interessante fazer um documentário sobre ele, sobre a sua família, sobre o contato dele com os rios e sobre o que ele espera desse contato com os rios agora tão poluídos e o futuro da atividade que ele realiza. A Ilha de Deus é um território muito efervescente. Existem grupos de dança, existem pessoas que se mobilizam, existe uma rádio local. Foi realmente assim transformador ter contato com essas pessoas durante esse período. A Ilha de Deus fica em meio a 3 rios. Esses rios desaguam no rio Capibaribe, que até onde eu havia pesquisado era o 5º mais poluído do Brasil. Mosquito é o personagem principal de Carne Casca. Na época ele tinha 60 anos de idade. Uma das falas mais marcantes do filme, eu creio que seja quando, numa conversa na frente da casa dele, ele me disse que a vida de pescador é muito complicada porque ele pesca o sururu, mas ele mesmo não consegue comprar. Eu acho essa fala muito expressiva porque ela escancara a desigualdade dessa situação. O próprio pescador realmente não consegue ter acesso ao produto que ele pescou. E é um produto que na época era vendido o quilo a R$6, R$8. Mas num restaurante, um prato simples é vendido por R$30, R$40. Todo o processo do sururu até a venda é retratado dentro do Carne Casca. Esse processo começa na pesca, que envolve um mergulho até o fundo do rio para buscar o sururu.
a lavagem desse sururu, ainda com casca, a retirada da concha da bucha, o fervimento dessas conchas para que elas se abram e que seja possível extrair de fato a carne do sururu, e a peneira, que tem um barulho muito expressivo, que é muito característico da comunidade. É impossível chegar na Ilha de Deus praticamente em qualquer horário e não escutar esse som muito, muito característico das galeias com as conchas batendo. E é interessante porque essa atmosfera sonora também dita um pouco do ritmo do filme. Ao chegar na Ilha de Deus, é impossível também não ver as montanhas de cascas de sururu, quase como se fosse um outro planeta em meio ao manguezal. Antigamente, pelo que me contaram, havia uma dificuldade de estabelecer as casas dentro da Ilha de Deus justamente pela falta de solo. Pelo cálcio em sua constituição, as cascas de sururu, quando pisoteadas, elas vão formando uma espécie de areia que ajuda a drenar um pouco da água, que era um problema que existia no início, na construção das casas da Ilha de Deus. No entanto, hoje em dia o efeito é contrário. A produção de sururu é muito grande, a produção de cascas é gigantesca e existe uma dificuldade de escoar a quantidade de casca que existe dentro da ilha. Isso se torna um problema na medida que os rios passam a se assorear por conta da ação humana. A ilha vai ganhando território, vai ganhando território, vai ganhando território e vai avançando em meio ao rio. Então, a própria atividade acaba sendo um perigo para a própria continuação dela mesma. Ao longo da realização do filme, eu pude ter contato com a família do mosquito. Conheci sua esposa, conheci seus netos, conheci alguns dos seus filhos. Então, pude conhecer bastante da atmosfera daquela família. Uma coisa muito forte que o mosquito fala é que ele espera que os netos alcancem o lugar que os filhos dele não chegaram a alcançar. Isso tem muita relação com a educação. O próprio mosquito se esforça aos 60 anos de idade, em voltar para a escola, em aprender a fazer as contas, aprender a escrever, e ele incentiva muitos netos a estudar. Isso, para mim, foi uma coisa muito marcante, precisou entrar no filme, e foi provavelmente o momento em que o mosquito mais chorou, mais se emocionou, quando viu o próprio filme no cinema, ao se ver estudando novamente. Então, se existe uma esperança, de certa forma, é que os netos não trabalhem com o que ele trabalha. Isso é muito preocupante porque coloca em xeque a existência de uma atividade tradicional que não é valorizada e também evidencia a vulnerabilidade de uma parcela muito grande das famílias da Ilha de Deus, que sobrevivem quase que unicamente da renda conseguida da pesca nos rios. Eu acredito que o nosso papel enquanto documentaristas, enquanto produtores e realizadores de documentários, seja evidenciar determinadas questões que simplesmente não estão sendo faladas ou são muito pouco discutidas na sociedade, no cotidiano. A gente precisa trazer determinadas pautas que têm uma importância gigantesca para a vida de muitas pessoas, fazer com que as pessoas se identifiquem e trazer à tona essa discussão sobre questões sociais que são muito urgentes. O nosso papel é fazer um alarme quanto à nossa vulnerabilidade enquanto sociedade com relação à questão do meio ambiente. E a oportunidade de conhecer muita gente da Ilha de Deus e da cidade de Recife me fez aprender tanto quanto na realização do filme em si. Então, foi uma experiência extremamente marcante que eu trago comigo, e o fato do meu primeiro filme ter tido uma abordagem de meio ambiente faz com que eu carregue essa pauta comigo sempre, para todos os filmes que eu realizo, seja de ficção, seja de documentário. Eu agradeço muito ao Festival Pêcheur du Mont pela oportunidade de exibir o Carne e Casca. Agradeço muito aos Ateliers Varran, sempre e para sempre, pela oportunidade de ter participado da oficina H2O Cine Recife e ter realizado o Carne e Casca. Espero que vocês gostem do filme. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Me procurem para a gente poder conversar. Obrigado.